Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 24 de março de 2020. Aqui é a Mayra Galvão. Vou continuar dando aula para vocês. Teve a primeira aula 2 dias atrás e agora a gente está prosseguindo. Por enquanto eu ainda não tenho material de vocês para analisar aqui, a gente conversar juntos sobre as cenas que vocês fizeram ou algo que vocês quiseram compartilhar comigo. Isso a gente vai ver aos poucos. Mas que eu queria falar para vocês que, em primeiro lugar, de novo reiterar para vocês o quanto vocês são importantes para mim e esse trabalho vai ser de aprendizado mútuo, meu e de vocês. Em relação ao teatro, eu pensei de dar algumas sugestões para vocês, pensando na condição que vocês estão na casa de vocês, de tentar, às vezes até, fazer a família fazer parte disso, mesmo sem querer. O ano passado a gente fez um exercício muito bacana, que foi, na verdade, a ideia de uma aluna. Eu lembro, no Dia das Mães, foi solicitado para nós, professores, que a gente fizesse um exercício, uma aula aberta para os pais. E aí, quando eu fui fazer essa aula aberta, de cara, uma aluna, na hora que eu fui separar os grupos para eles fazerem o exercício, uma aluna falou: as mães também vão? Os pais, né? Porque era o Dia das Mães, mas tem pai que também é mãe, então tinha pai no meio. Os pais também vão, professora? Aí eu falei: que ideia maravilhosa! E acabei acrescentando isso de colocar nos exercícios, dentro dos exercícios, as mães que estavam lá, os pais. Chegou a ser muito emocionante e gratificante para mim, porque eu vi mãe com neném no colo, difícil de trabalhar e, no entanto, fez parte das cenas, se colocou de alguma forma dentro do processo, os pais também. Eu sou grata até hoje por esse momento. Muitas mães e muitos pais vieram falar comigo que eles nunca imaginaram que era tão difícil o que os filhos deles faziam, e isso acabou fazendo eles valorizarem mais o próprio trabalho dos filhos, que eu acho que isso é o essencial, não só naquela época, mas agora também. A gente valorizar as coisas que realmente são importantes na nossa vida e aquilo que a gente faz, o trabalho que a gente faz, o estudo que a gente faz, nem que seja um pouquinho por dia trabalhar. Eu gostaria até, se vocês lembrarem, de fazer. Se vocês, lógico, eu não sei qual é a condição de vocês, se é casa apertada, se não é, mas assim, quem puder, aqueles exercícios de voz que eu fiquei pentelhando, perdão da expressão, fiquei dando para vocês diariamente nos nossos últimos encontros, pessoalmente, queria que vocês tentassem fazer esses exercícios na medida do possível. Não precisa fazer se estiver atrapalhando a família de vocês, aí tem que ver um acordo e a comunhão entre vocês, mas se vocês fizerem exercício de voz é sempre bom. E eu comentei com vocês, às vezes 5 minutos por dia é o suficiente para você ter um resultado a longo prazo, que é o que a gente precisa. E eu tô falando isso porque eu pensei, eu vou tentar pensar em atividades que eles possam e devem fazer sozinhos, mas também atividade que eles possam pensar com a família, com os pais às vezes, ou para os pais. Porque se tiver gente em casa, uma avó, uma tia, uma mãe, que estão ali sem fazer nada às vezes, ou com um monte de coisa e problema na cabeça diante do que está acontecendo, às vezes uma cena que o filho faz, uma música que o filho cante para essa avó, uma, uma ceninha, uma poesia que ele faça para a mãe, para o pai, já causa uma alegria e motivo de orgulho em casa. Então, eu queria que vocês, não só os filhos, como os pais, todo mundo, incluindo eu, que todos nós tivéssemos consciência do quão importante é a nossa função no mundo. E uma função até de... A arte, ela acalma o coração, muitas vezes. Ela dá uma tranquilidade no espírito, deixa a gente um pouco mais leve. Mesmo que você fale, ai, mas eu tô fazendo uma poesia triste, que eu choro, que é trágica. Mesmo isso, você tá canalizando o seu sentimento, a sua emoção ali. Então, quando termina de fazer, experimenta isso. Se você estiver muito mal, muito triste, muito com raiva,
Estuda algum texto que ou crie algum texto, que é uma ideia que eu já falei na última aula, que faça você canalizar na arte aquilo que não está fazendo bem dentro de você. E você vai ver como quando terminar, quando você terminar de escrever, ou terminar de ler, ou terminar de falar, o teu coração vai estar mais leve. Se você faz isso para os outros na sua casa, lógico, no momento que todos possam ver, né? Um momento de descanso, um momento que todo mundo esteja tranquilo. Porque se for fazer quando a mãe tá tentando fazer um almoço, ela vai te xingar. Eu sei por experiência própria que sempre tem que ser uma hora que as pessoas estejam mais sem fazer nada, como a gente diz. E aí aquela hora do ócio que eu costumo falar para o meu coordenador, e ele tira sarro da minha cara, brinca com a minha cara, fala: "Ei, Mayra, lá vem você, né?" Mas é o ócio criativo. O ócio é aquele momento que a pessoa pensa que a gente não está fazendo nada, só que a gente está criando, está pensando, está se estimulando, tá sendo estimulado pela arte de alguma forma, por uma música, por um livro, por um pensamento, por uma reflexão e criando arte. Então eu até brinco com o Joel, falo: Joel, todo artista precisa daquele momento de não fazer nada. Não é brincadeira, o pessoal pensa, não faz nada, tá ali sem fazer nada. Às vezes a pessoa, aquele não fazer nada é refletir sobre o mundo que a gente vive, é refletir criativamente até sobre as saídas que a gente pode ter em qualquer que seja a situação. Então, o ócio criativo, meditativo, é o que a gente precisa para o nosso trabalho e para esse momento que a gente está vivendo também no mundo, eu acho, que é um momento mesmo menos, bem menor de relacionamentos de um com o outro, é um relacionamento mais íntimo do que um relacionamento que você encontra 20, 30 pessoas, mas é um relacionamento mais íntimo e verdadeiro que você tem com as pessoas com as quais você mora. Então, esse relacionamento também é material para nós que somos artistas. O que quer que a gente esteja passando e sentindo, eu moro só com a minha mãe. Então, o meu relacionamento com a minha mãe, pro bem e pro mal, eu vou utilizar isso na minha arte, no que eu escrevo, no que eu penso, no que eu canto, no que eu crio artisticamente. A gente tem que usar os relacionamentos, a maneira que a gente olha para o outro para criar arte, para fazer isso ser algo produtivo. Tanto produtivo, claramente falando, eu fiz uma cena, gravei e mandei para a professora de teatro como algo produtivo, principalmente para a mente. Eu estou trabalhando, eu estou criando, eu estou acreditando no meu potencial. Acreditar no potencial de vocês. Acho que essa é a chave de tudo. Se Deus acredita em mim, se Deus está comigo, quem sou eu para não acreditar até onde eu posso ir com o meu trabalho? Você vai falar, mas eu sou criança, eu tenho 10 anos, eu tenho 9 anos, eu tenho 15 anos. Como é que eu vou? Eu não tenho trabalho. Você tem trabalho. O trabalho de estudar, o trabalho de criar. Quando você está criando uma cena, no meio das aulas que a gente faz, você está trabalhando, você está colocando a sua função no mundo a ser exercida ali. Então, saibam que vocês todos, sem exceção, têm muito potencial. Eu já escutei algumas vezes no meu trabalho como professora, com vocês, às vezes eu escuto alguém falando, professora, a senhora acha, e aluno às vezes que está um certo tempo comigo, a senhora acha que eu sirvo para ser ator? Essa resposta eu dou para todos vocês. Só não serve para ser ator quem não quer ser ator. Eu já vi, cansei de ver gente fraca, vamos dizer assim. Gente que não vou usar essa palavra fraca porque eu acho que não é adequada. Eu já vi gente que não tem domínio de cena, que tem dificuldades, que se sente muito retraído no meio de uma cena. Pessoas que não têm esse domínio tão bom, tão tecnicamente bom, vamos falar assim, e que essas pessoas se esforçaram, trabalharam, se doaram ao máximo para aquilo e fizeram um excelente trabalho no final.
um excelente trabalho como atores e que viraram grandes atores. Já vi gente que virou grande autor, ator, diretor, pessoas que durante o curso que eu fiz do Célia Helena não me chamavam atenção e que hoje em dia são pessoas que trabalham seriamente na arte. Vi isso na EAD, que é a Escola de Artes Dramáticas, que fica na USP. Eu vi atores que não me chamavam tanto atenção, que seguiram muito bem a carreira e se esforçaram cada vez mais. Então, com isso eu quero dizer para vocês o seguinte, não é questão de talento, o talento ajuda, mas assim, o que interessa é vocês quererem. Se vocês quiserem, vocês vão encontrar o lugar de vocês, o lugar artístico de vocês no mundo. Às vezes um ator, ele tem mais facilidade para fazer comédia, às vezes um ator tem mais facilidade para fazer drama, às vezes o ator faz as duas coisas com excelência. Tem uma atriz, até indicar para vocês, chama Fabiola Nascimento. É uma excepcional atriz e ela faz muito bem comédia, muito bem drama. Então isso é uma coisa, claro, um bom ator tem que conseguir fazer tudo isso tecnicamente bem. Mas tem pessoas que naturalmente nasceram, são comediantes natos, como uma Fafi Siqueira. Fafi Siqueira é uma atriz extraordinária e que é grandiosa em cena. Eu já vi no teatro, é uma grande atriz. Então, esses nomes que eu estou falando, se vocês tiverem acesso, é até interessante vocês pesquisarem no Google, darem uma olhada nisso. Eu queria também indicar para vocês um filme, que é um filme fácil de achar na internet, é um filme brasileiro. Eu estou escolhendo brasileiro porque eu acho, esse filme que eu vou falar, na verdade, é um filme que para mim é o nosso, é de um autor que chama Ariano Suassuna, o texto que já faleceu, o Ariano, pernambucano. Para mim, o Ariano Suassuna foi o Shakespeare brasileiro. Para mim, quando eu penso em Shakespeare brasileiro, eu penso em Ariano Suassuna. Quando eu penso no Hamlet, que é considerada uma das maiores peças de todos os tempos, que foi escrita por Shakespeare, eu penso, o Hamlet brasileiro, para mim, é essa peça que eu queria que vocês, na medida do possível, vissem o filme. Quem já viu, reveja, porque sempre é bom. Quem não viu, veja. Chama O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. É um filme extraordinário, com humor. O brasileiro tem muito humor no que ele trabalha. E geralmente os atores, os grandes atores brasileiros, como foi o grande Otelo, um ator negro, baixinho, que era uma coisa assim avassaladora, ele se jogava, ele fazia com alma tudo o que ele fazia, aquilo que eu falo para vocês, para pegar o que está dentro de vocês e colocar para fora numa cena, num texto. O grande Otelo, ele era pura arte, pura força cênica, força de espírito, força de garra, de quem realmente nasceu para ser artista. E isso não é porque ele é melhor ator, ele já faleceu, foi melhor ator tecnicamente. A técnica ajuda, mas ela não faz, sozinha a técnica não faz um ator. O que faz um ator é um querer se expressar através de palavras que muitas vezes não são suas. É querer questionar o mundo, questionar socialmente, questionar emocionalmente tudo que está à nossa volta e a gente mesmo. Então, o pensamento, a reflexão sobre o que eu sinto, sobre o que eu sou, é o que faz de mim, na hora que eu vou exercer a minha vontade de me expressar, é através da palavra, através do corpo, através da expressão cênica. Então, isso o grande Otelo tinha enormemente. Então, eu queria indicar para vocês verem esse filme, que é fantástico, O Alto da Compadecida. Deixa eu ver o meu tempo como está. Eu queria também pedir um favor, tô aqui com aqueles tópicos que na última aula eu falei para vocês que eu ia ter sempre uns tópicos aqui, senão eu esqueço porque eu falo pra caramba. Eu falei, gente, há males que vem para bem, se é que eu falo isso, mas, assim, eu fiquei pensando, quem é meu aluno há muito tempo? Os novos, não sei se já perceberam. Deve estar percebendo já.
Mas os meus alunos antigos sabem disso. Se tem uma coisa que eu gosto é falar. Eu falei, gente, eu vou ficar um baita tempo falando, dando uma aula diante de uma câmera. Nossa, eu sou a pessoa para falar. Eu sou a pessoa para isso. Vocês sabem, eu gosto de falar. Mas ok, por isso que eu sou atriz, né? Eu queria que vocês fizessem um exercício que é simples. Pegar assim, ou uma novela que estiver passando, se vocês tiverem televisão, acredito que tenham acesso, ou uma novela, ou um filme, que vocês fizessem o seguinte, colocassem, brincassem de dublar aqueles personagens que estão lá. De preferência, acho que é mais legal se for talvez uma novela que você já esteja seguindo, ou um filme que você já gosta, já conhece, aí você vê uma ceninha ali. Você pode até fazer uma coisa que eu acho legal, por exemplo, chama alguém da sua família que queira, de repente, ou uma mãe, um pai, irmão, irmã, tia, avó, alguém que esteja lá, o cachorro, e brinquem de dublar juntos. Um dubla um personagem, o outro dubla o outro. Ou você mesmo dubla dois personagens e faz as vozes diferentes. Brinca de fazer a voz. Faz a voz feminina, a voz masculina, brinca com isso. Ah, professora, mas vai ficar ridículo. Amigo, se você tem medo de ser ridículo, não dá para ser ator, sabe aquela coisa? Então, assim, não tenha medo de ser ridículo, brinca com as vozes. Faz uma voz de velho, uma voz que você acha que é de velho, uma voz que você acha que é de criança, uma voz que você acha que é de moça, ou de moço, ou de homem mais maduro, do que vocês quiserem. Brinca com as vozes. Nós todos temos várias vozes que a gente pode fazer. Tanto voz mais fina, como uma voz um pouco mais. A gente pode brincar com a voz da gente. Brinquem, brinquem, façam de conta. Façam várias formas de vários tipos de vozes. Brinquem com isso, brinquem de fazer dublagens de filme, de novela. É divertido, vocês se exercitam como atores e ao mesmo tempo vocês exercitam a criatividade de vocês e o humor de vocês. Vamos ter humor também, porque a vida tá pesada demais, as coisas estão muito complexas, não é que a gente não tem que pensar sobre isso, não tem que prestar atenção em tudo o que está acontecendo e refletindo artisticamente sobre isso. Mas é importante também a gente relaxar. E o nosso trabalho aqui também é relaxar, descansar um pouco. Eu tenho uma poesia aqui que eu vou ler para vocês, que é de Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca, um gênio que escrevia teatro, escrevia poesias. Na verdade, é um trecho de uma peça, e aí eu vou ler para vocês, porque eu acho lindo. O nome da peça é Assim que Passem 5 Anos. E o Garcia Lorca era um gênio, pesquisem. Ele era espanhol, um gênio absoluto. E o nome do personagem que eu vou ler para vocês é Arlequim. Eu vou estar lendo, então me desculpem pela maneira que eu vou fazer, mas eu prometi para vocês que eu ia sempre fazer alguma coisinha aqui, coisona, com amor, com o coração para vocês. E aqui está o meu momento. Com vocês, Arlequim. O sonho se abate sobre o tempo, flutuando como um veleiro. Ninguém pode abrir sementes no coração que sonha inteiro. Ah, como canta a alva, como canta, que pedaços de gelo azul levanta. O tempo se abate sobre o sonho, afundando até os cabelos. Ontem e hoje se alimentam de obscuras flores de adeus. Ai, como canta a noite, como canta, que multidão de anêmonas levanta. Sobre a mesma coluna, sonho e tempo vão, abraçados. Cruza o gemido da criança
e a língua dos velhos cansados. Ai, como canta a alva, como canta. Que multidão de anêmonas levanta. E seu sonho figura muros na planície do tempo. O tempo faz que acredite que nasceu naquele momento. Ah, como canta a noite, como canta. E que pedaços de gelo azul levanta. Agora, meus amores, sintam o meu abraço em vocês. Aquele abraço gostoso. Vocês quase não me deixam respirar, né? Como eu queria esse abraço agora. Mas eu senti o amor de vocês por mim e o meu por vocês. Até a próxima aula.